Graça e paz, irmãos, uma abençoada e feliz noite, em nome de Jesus. Até que Ele nos sustentou. Hoje fiz um pouquinho mais tarde, peço perdão, mas aconteceram algumas coisas aí, atrasou, tá? Abra comigo em João 16, 7. Como ele é um pouco mais extenso, eu vou dar início logo, tá? Amém? E começa assim. Porém, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Que se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vos-lo enviarei. Então, o Senhor, que era Jesus falando, olha, convém que eu vá, que eu parta, para que venha o Consolador. Que era promessa do Senhor, Deus, que viesse o Consolador quando Jesus partisse. Quem era o Consolador das nossas almas? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele nos consola. Enquanto Jesus é nosso intercessor até hoje. E ele fala isso, que se eu não for, o Consolador não virá. E no 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o nosso convencedor, que estamos no mundo do pecado, ou da justiça e do juízo, será o Espírito Santo de Deus. Ele que nos mostra isso. Aí ele explica, e é linda essa parte. Do pecado, porque não creem em mim. Então, do pecado, aqueles que não creem em Jesus. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, o Consolador nos testifica que somos pecadores, principalmente quando nós não cremos em Jesus. Que fazemos injustiça, porque Jesus não estará mais no meio de nós. Então, eles, não viriam mais, não teriam mais contato com Jesus, não veriam mais Jesus, mas era a justiça se cumprindo, Então, Jesus voltar e alguém ficar para nos ajudar. Nós somos sempre carentes de ajuda, tá? Aquele que se faz forte o tempo inteiro, se diz forte, ele é um eterno mentidor. Ele mente para ele mesmo. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não os podeis suportar agora. Jesus fala, olha, nem tudo vos foi revelado. Tenho muito ainda para dizer para vocês, mas porém, agora não é o momento. Não tem como ser. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, o Espírito Santo fala, olha, Jesus fala, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vai nos guiar em toda a verdade. Que ele não falará de si. O Espírito não fala por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que é de vir. Então, por isso que hoje nós temos alguns profetas que falam, eu estou falando verdadeiros profetas, tá? Em que o Espírito Santo fala a verdade e essa verdade é transmitida. Ao ser transmitida, então, ela anuncia. Então, o que é de verdade, o que é de Deus, ele revela ao Espírito Santo, o Espírito Santo revela a nós. Isso é bíblico, tá? Então, quem não crê, começa a ler a Bíblia, porque, por favor, se você não crê no Espírito Santo, que ele deixou, que Jesus falou isso, que eu vou repetir até o texto, para que você entenda. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, o Espírito Santo é um Espírito da verdade,
que vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, que o Espírito não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então ele anunciará coisas futuras, erros que a gente precisa melhorar. Então, quando há profecias e certas coisas que Deus passa, se for alinhado, lógico que o profeta tem que estar alinhado ao Senhor, então ele vai sim falar através dos profetas. Se você não crê, leia lá João 16, 7. Aí tira suas conclusões. Se você também não crê, aí você não precisa nem crer em Jesus, foi ele que disse. Então aí você está indo contra a Bíblia. E quando a gente é contra a Bíblia, a gente está sendo amaldiçoado, tá, irmãos? Porque enquanto a gente está na ignorância, o Senhor é benevolente para conosco. Mas quando a gente conhece a verdade e a verdade nos liberta, aí sim, se você não quiser mais a liberdade que o Senhor propõe, as consequências são suas. Como se diz, semear é livre, mas a colheita é certa. E vamos continuar. Ele me glorificará, quer dizer, ele vai glorificar o Senhor Jesus, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então ele recebe o que Jesus manda, o que o Pai manda, e anuncia a nós, meros mortais. Aí você vem me falar que você não crê em revelação. Mas tudo bem. Então ele está falando que o Espírito da verdade vai ser aquele que vai falar que não dele mesmo, mas o que ouviu, e que ele, por isso, glorificará Jesus. Então a glória não é do Espírito Santo, a glória é de Jesus, de Deus, que ele vai receber aquilo que Jesus quiser revelar. E ele continua: tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos diz que há de receber do que é meu, vou-lo há de anunciar. Por isso que tem hora que eu falo que é Jesus, tem hora que eu falo que é o Pai. Por quê? Jesus e o Pai são uma só pessoa. Então, o nosso intercessor ele vai receber de Jesus ou do Pai aquilo que é revelado do Pai, e que o Pai é Jesus. Então, tudo vai ser feito. Então, creia. Cuidado para você não blasfemar contra o Espírito. A única coisa que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque ele fala, ele fala o que Jesus manda, tá? O que ele ordena, o que ele revela. E ele coloca aqui, né, Jesus continua: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, por quanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que é isso que nos diz? Um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e vereis-me, por quanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto, um pouco, não sabemos o que diz. Realmente, né, imaginar isso para a gente já é mais fácil, mas naquela época os discípulos não entendiam. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar e disse: indagai entre vós acerca disso que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Na verdade, eu vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, que é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, não, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos vereis, então vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos atirará. Então, o Senhor fala: olha, eu vou partir. Vocês vão ficar tristes, o mundo vai ficar alegre, mas vai ter um momento em que vocês vão me ver.
e quando viver toda tristeza acabará, e vocês alegrarão para comigo. É a promessa da segunda casa. É a promessa de que a gente ainda vai se encontrar com Jesus. É o que todos aqueles que creem na Bíblia esperam. A gente não sabe o dia, nem a hora, nem o momento, mas que seja feita a vontade dele na minha e na tua vida. Amém? Só até aqui. Irmãos, vocês têm 3 lugares para compartilhar: Face, YouTube e Insta. Faça a vontade do Senhor Jesus e de pregar aí toda criatura. A palavra do Senhor é para ser pregada. Se Ele me permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema. Fique na paz, Jeová Jireh, o Deus da providência. Shalom, Adonai, e uma noite de paz.